Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça no nosso ambiente, nos nossos corações. O Cláudio e o Ricardo vão cantar a música do Padre Germano, a gente preparar o nosso ambiente. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: alterações na fé. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegue manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa decididamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Esse terá visto crises e tribulações no intuito doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira de um colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. Em outros muitos, aguardando compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer, e arrojando-se à rebeldia e ao desalento.
Diante dos irmãos alterados na fé por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agrave as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem agite as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos nós e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e para reconstruir. Então, meus irmãos, a gente caminha e nós muitas vezes somos esses, né, que passam por dificuldades e que passam por situações que fracassamos e fraquejamos nas nossas limitações e muitas vezes precisamos do ombro amigo. E a nossa mensagem é bem por aí, fazer o bem sempre, porque Deus nos oferece tantas oportunidades, e pequenas para nós, mas grandes para aqueles que estão aflitos. Então, meus irmãos, que a gente possa enxergar as pequenas coisas, as pequenas oportunidades que Deus nos oferece de trabalho, porque quando às vezes, em vigilante, achamos que estamos fazendo bem, que estamos fazendo um favor, não fazendo bem, mas fazendo um favor em socorrer, em acolher, em dar um conselho, em dar um abraço, não estamos fazendo favor, não. Estamos nos ajudando. E Deus está oportunizando cada um de nós em cada momento desse, para que a gente possa exercitar o amor ao próximo e que possamos, com isso, aos poucos, melhorarmos e evoluirmos enquanto espíritos eternos, para que um dia não precisemos voltar à carne com tantas dificuldades e limitações. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e agradecer ao Pai mais uma vez pelo dia que passamos, difícil ou feliz, mas Deus nos ofereceu um dia e chegamos ao final do dia e Deus nos deu outra oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa de Deus para receber o tratamento, a palavra, a esperança, o conforto e a fé. Obrigado, Senhor, por permitir que essas portas estejam abertas para nos receber encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, médico dos médicos e mestre dos mestres, por estar conosco e por todo o legado que nos deixaste. Obrigado, Padre Germano, por estar conosco há tanto tempo, com tanta dedicação e amor a todos os trabalhos realizados nessa casa. E obrigado à espiritualidade amiga, companheiros invisíveis aos nossos olhos, mas que trabalham muito em benefício de cada um de nós, encarnados e desencarnados, e pedir a esses irmãos desencarnados, esses trabalhadores de Deus, que possam envolver, inspirar e intuir a nossa querida irmã Marcele, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer no fundo da nossa alma. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a Marcele vai nos trazer um tema tão interessante, com certeza vai nos trazer muita coisa para a gente sair daqui um pouco melhor do que chegamos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Trago um tema importante, mas um tanto quanto difícil, né? De se falar, porque quando a gente fala sobre suicídio, falar de morte já é difícil, né? Existe toda aquela problemática, né? Não quero falar da morte, tenho medo, mas falar de suicídio é pior ainda. Mas também não deixa de ser um assunto muito importante, porque o que eu quero trazer aqui para a gente hoje é uma reflexão, não só do ponto de vista espírita, né? Mas também do ponto de vista humano.
né? Porque nós somos humanos, nós somos falíveis e ninguém está longe de passar por uma situação extrema de dor, de sofrimento, né? Muitas das vezes você chega para a pessoa e fala: "Você, tá tudo bem?", né? "Como é que você tá?". Aí a pessoa fala: "Ah, tá tudo bem". Mas por dentro, aquela pessoa, se a gente não imagina como que a cabeça daquela pessoa está, o quanto de dor, de sofrimento que aquela pessoa carrega, do ponto de vista do psiquismo, dos transtornos mentais. Quando a gente fala transtorno mental, não é a questão de maluco, né? Existem hoje uma série de transtornos mentais que nos acometem e que são extremamente importantes a gente trabalhar na prevenção. Quem é da área de saúde, mais ainda. Então, eu me acho, nesse sentido, devedora de trazer para vocês um pouco desse conhecimento e dessa despertar em vocês também a busca, né, de tratamento, do que a gente tem aí nesse mundo tão difícil, né? Então, gente, quando a gente fala em suicídio, eu resolvi falar assim, eu vou falar hoje do suicídio, porque quando a gente fala em suicídio, existe um suicídio, o autocídio, né? E existe, do ponto de vista também, a questão do suicídio inconsciente, né? Mas isso é assunto para uma outra palestra, é muito vasto. Então, eu vou me ater hoje ao suicídio, né? Então, quando a gente fala em suicídio, do ponto de vista médico, ele é um grave problema de saúde pública. Se a gente for pegar as estatísticas, gente, a terceira causa de maior morte no mundo, não é no Brasil, no mundo, é o suicídio. Só perde para violência e esqueci o outro, mas é o terceiro. Então, só que assim, além dele ser em número, eles vêm, os cientistas, e existe hoje uma área da medicina que é os suicidologistas. Então, já existe um médico que cuida de suicídio, que trata dessas questões. E eles têm visto que, quando eles pegam os dados, eles estão vendo um quadro crescente. E, principalmente, num grupo de pessoas que a gente não imagina que vai cometer esse ato, que são os jovens, crianças e jovens. Então, nessa estatística está alarmante, tá? Você imaginar uma criança de menos de 10 anos tirar a sua própria vida, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Então, falar do assunto, então existe aquele estigma, né? Por isso que eu falei que é um problema falar de suicídio, porque sempre existiu esse estigma com relação ao suicídio. As pessoas têm medo porque acham que de uma forma geral, todas as religiões, sejam as ocidentais, orientais, elas sempre condenam o suicídio como ato, né? E o espiritismo condena como ato, mas a gente condena o ato e não quem pratica o ato, né? Então, mas outras religiões tratam isso de uma forma um pouco mais dura, mais severa. Então, traz o estigma nesse sentido de que uma pessoa que praticou isso vai ter aquela penalidade eterna. E a gente não pode imaginar um Deus que vai nos condenar por uma pena eterna, né? De nos condenar para o inferno e a gente vai ficar naquele sofrimento eterno. Esse não é o Deus que a gente acredita, né? Então, a gente fala, o caminho para a gente construir a prevenção e melhorar isso é falar sobre o problema. Alguns especialistas falam isso já desde o passado, que falar de suicídio pode despertar, né, tendências ou estimular quem já está pensando no assunto em cometer o ato. Mas não é por aí. Os suicidologistas hoje falam que não. A gente tem formas de se falar, tudo tem formas de se falar. Então a gente tem que buscar esse caminho de como falar, mas sem não deixar de falar, né? E principalmente a gente tem que abrir o leque. A gente tem que trabalhar principalmente nas escolas, no trabalho, dentro de casa e nas casas religiosas. Porque o suicídio ele tem um peso muito grande, gente. Porque, assim, não sei se vocês já devem ter tido alguma situação, algum parente ou alguém conhecido. O peso para aquela pessoa que fica também é muito grande.
Porque qual é a principal sentimento de quem perde uma pessoa assim? A culpa. Por que que eu não ajudei essa pessoa? O que eu deixei de fazer? Né? Eu poderia ter ajudado, já está no passado, não dá mais para fazer. Então, existe esse estigma com relação à família. E trabalhar nas casas religiosas. Então, nós, como espírita, mais ainda, porque nós acreditamos na imortalidade da alma. Né? A gente tem um vasto assunto, livros, a gente tem toda doutrina espírita com muitos livros acerca do assunto. Mas, assim, sempre eu gosto de... Eu vou trazer para vocês a questão do a gente não trazer o estigma do sofrimento, né? O peso, porque esse espírito vai para tal lugar, vai acontecer isso, aqui. Isso não é o objetivo. Não é assim que a gente constrói a prevenção e resgata as pessoas que estão nesse caminho, né? Então, olha, outro parte importante que eu trouxe para vocês. Hoje se sabe que 90% dos casos de autoextermínio está associado a patologias de ordem mental. Gente, 90%. Patologias de ordem mental, dos quais a depressão é a primeira. Então, hoje em dia, a depressão ela é como se fosse uma epidemia, né? Quem não teve, vai ter, né? Ou já teve, porque é da nossa natureza humana. A gente enfrenta desafios e muitas das vezes a gente não está conectado, corpo, mente, espírito, para trabalhar as nossas questões individuais. Depois a gente vai falar de Joana, porque Joana é a nossa psicóloga, né? Ela sempre traz esse assunto e a gente vai refletir um pouquinho sobre a questão da depressão. Então, se 90% dos casos são determinados por depressão, a gente não tem como prevenir o suicídio? A depressão pode ser que a pessoa se trata, pode até nem se curar, né? Mas você tem formas de controle, seja pelo tratamento convencional, que sempre deve existir, né? O tratamento médico, né? Com medicações. Ninguém tem que ser contrário a medicações, elas são necessárias, né? Porque a depressão, independente das causas, a gente for entrar pela questão espiritual, mas existe uma falta de produção dos neurotransmissores. A nossa química cerebral não está funcionando bem. Então, você precisa repor, né, esse através do medicamento. Mas, então, o caminho é esse. A gente tem um caminho a seguir. Então, tratar os fatores psicológicos, indutores do suicídio que estão presentes na sociedade é um dever de todos nós. Se quiser, ele passa também. Bom, então, como eu falei, o suicídio é uma epidemia silenciosa, né? Porque ninguém quer falar no assunto, a gente vê poucas abordagens nas mídias, nos meios de comunicação, mas a gente tem que pensar o seguinte: quem busca o suicídio ou tem a ideação suicida, ela está doente, é uma pessoa doente, ou vive num ambiente adoecido. E essa condição, ela comete cada vez mais grupos específicos da sociedade, como eu falei, os jovens. Então, gente, é um desafio muito grande. A gente fala, por que os jovens? Porque eles estão enfrentando muitos desafios. Essa geração nova tem uma nova realidade, difícil, né, hostil, né? O mundo não está fácil. E para eles, mais ainda, eles têm muitos estímulos, eles têm tudo, né? A gente lembra o nosso passado e diz, poxa, a gente não tinha isso, não tinha aquilo. Não, hoje eles têm tudo, né? E cada vez mais essa mudança tecnológica assusta a gente cada vez mais, né? Hoje a gente tem um robô, eu escutei agora que a gente tem que se atentar porque o robô vai simular a nossa voz, então vão mandar o WhatsApp com a nossa voz, cuidado dos parentes, porque você vai ouvir a voz do seu parente pedindo dinheiro e falar, é a fulana, é a voz dela. Então a gente já chegou nesse caminho da inteligência artificial, chat GPT, né, que pode fazer trabalhos, as profissões, enfim, muitos desafios. E aí, gente,
ver crianças cometendo suicídio não é normal. Onde que a gente está falhando? 20% das crianças e adolescentes sofrem de transtornos mentais. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Quais são os fatores desencadeantes? Vamos falar aqui rapidinho. Solidão, né? Cada vez mais as pessoas querem ter menos filhos, né? E às vezes tem um filho só. Então é aquela coisa da solidão mesmo, de uma família pequena. Então essas crianças não têm tanta convívio. Isso é um fator que pode causar transtornos, dificuldades. O abandono, a gente vê hoje que as famílias elas acabam terceirizando a educação dos seus filhos. Se for famílias de dinheiro, né, famílias que têm uma condição social boa, ela terceiriza mesmo, babá, creche, boas escolas, fica o dia inteiro, praticamente a família quase nem se encontra. Então falta aquele aconchego, falta aquele, né? Porque cabe aos pais, aqueles que os educam, estar presentes, né? A gente não pode terceirizar a escola, o professor não tem essa função, gente. Né? Então é um abandono, na verdade eu digo que são órfãos de pais vivos, porque os pais estão presentes, mas estão ausentes na educação. E olhando o que eles estão fazendo, aonde eles estão indo, as necessidades que eles têm. A frustração. A frustração hoje é uma característica muito marcante dos nossos jovens. Eles têm muita dificuldade em se frustrar. Por quê? A gente tem hoje uma geração que criou filhos porque nós não tivemos, né? Tivemos a dificuldade e tal. Então a gente cria hoje filhos que podem. A gente quer dar tudo para os filhos que a gente não teve. E muitas das vezes a gente expande esses limites de forma que eles não tenham limites. Então a gente quer que eles tenham tudo, a gente quer que eles sejam felizes, a gente não quer que eles sofram. E na vida não é assim. Né? A gente não adianta fazer isso no nosso cercadinho, porque quando eles forem para fora, a vida lá fora é muito diferente. Então, a gente não prepara os filhos para a vida, né? Então, lá fora vai ter muita frustração e eles não vão estar adaptados a isso. Preconceito, gente, uma população que sofre muito é a população LGBTQIA+. Dentro desses grupos, o índice de suicídio é muito grande. Acho que eu já falei isso aqui, uma vez foi feita uma enquete, né, perguntando, o brasileiro é preconceituoso e tal, e aí as pessoas falavam assim, o brasileiro é preconceituoso sim, mas e você, é preconceituoso? Não, eu não sou. Então a gente sempre coloca a culpa no outro, a gente não se vê como preconceituoso. Então a gente tem muitos jovens que têm as suas dificuldades, né, as suas questões de ideologia de gênero e tal, de sexualidade, que fica castrada, que fica escondida, né, não tem o apoio da família. E aí fora as pessoas ainda são muito preconceituosas, não só em relação a isso, mas em relação ao racismo, né, as coisas, crenças, relação à cor, a credo religioso, né? A gente viu aquela última vez o rapaz do Uber que não quis levar as meninas que estavam com a roupa de Umbanda, né? Então, assim, como é que pode? Né? As pessoas sofrem isso. Então, o preconceito, ele existe. O preconceito é um fator desencadeante. Sem contar a pressão social, a gente pressiona os filhos sem saber. A gente quer que os nossos filhos sejam os melhores. Eles têm que tirar a melhor nota, eles têm que fazer todos os cursos, eles têm que viajar, eles têm que isso, que aquilo. Gente, e eles às vezes não estão preparados para isso, para fazer escolhas. Cada vez mais cedo você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Qual faculdade você... E aí eu vi isso no meu filho, você perguntava para ele, coitado, a gente sentia que ele estava, não sei o que eu vou fazer. Eles sentiam uma pressão e eles sentem porque com quase menos de 18 anos já tem que escolher uma faculdade. E não necessariamente você vai seguir com aquela faculdade pro resto da vida como a gente fazia no passado. Hoje em dia os jovens têm 1, 2, 3 faculdades, né? Você faz aquilo, não, agora não quer mais isso. E eles têm essa dinâmica cerebral. Eles não param numa coisa só, diferente da gente no passado. Bullying, fora essas questões de bullying, enfim. Desafios virtuais. A gente vê, eles fazem isso, eles pegam Então, assim, se você não controla seus filhos, onde eles estão indo, o que eles estão lendo, eles estão nas redes sociais e essas pessoas mais intencionadas estão lá, oferecendo o consolo e oferecendo também a maldade.
E aí tem os desafios da automutilação, né? Fazer maldade com animais. Não sei se vocês viram no Fantástico isso há uns domingo retrasado, né? A criança era induzida, eles chamam isso de escravos virtuais, induzidos a fazer coisas. Então, toca fogo no sofá, a menina tocou fogo na casa, né? Fazer maldade com gato, né? A vizinha ficou horrorizada que viu o gato correndo, ensanguentado, uma coisa assim, imagina. E aí, gente, é uma coisa muito difícil. Então, as experiências cada vez mais precoces de liberdade, eles são muito impulsivos, e aí uma questão interessante, o desenvolvimento cerebral do jovem, ele tem fases. E, por exemplo, a área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ele é responsável pela questão de você ter a noção de causa e consequência, ele só se desenvolve até mais ou menos quando chega os 21, 22 anos. Então, você querer que eles tenham a noção do que eles estão fazendo, às vezes o corpo deles ainda não tem essa noção. Então, eles têm essa impulsividade e não sabem as consequências de seus atos. Carências emocionais, são muito carentes, né? Hoje em dia, eles virtualizam as relações, às vezes eles se comunicam com, tenho amigos não sei aonde, em outros estados, em outro país, mas o coleguinha do lado, ele nem olha, não conversa, né? Não troca ideia, ele não sai de casa, ele não faz amigos, né? Não é aquela coisa. Então, tem alguma coisa que a gente precisa ajudar, né? Vamos olhar ao nosso redor, vamos prestar mais atenção nas nossas crianças. Tudo que a gente ignora trabalha contra nós, né? Então, buscar sempre ajuda especializada. Terapia é importante, gente. Terapia não é coisa de maluco. Terapia, acho que a gente já deveria ter terapia já desde infância até adulto, né? Para a gente se compreender. Então, a luta em favor da vida ela deve ser uma causa comum. Reduzir ou eliminar o desconforto dos que seguem conosco nessa jornada é parte de algo maior que te inclui, que demonstra a nossa humanidade, foi o que foi falado na mensagem inicial. A gente está aqui, todo mundo, para se ajudar, né? Então a gente não pode fechar os olhos. Às vezes a pessoa que está do nosso lado está precisando de ajuda e a gente não percebe ou a gente não se abre para isso. Então, a religião ela pode ser parte dessa solução, mas às vezes ela também gera o sofrimento, como eu falei, demonizando identidades de gênero, criminalizando, né? Por colocar muitos dogmas, não pode isso, não pode aquilo, não permite. Tem religiões que não permite a pessoa ser homossexual. E aí? Como é que pode? Né? Então, sufocando o desejo. Então, essas pessoas se reprimem dentro de uma religião, às vezes, e isso leva a desencadear transtornos mentais, que pode levar a um quadro de suicídio. Então, tudo isso afeta a saúde mental das pessoas. Mas nós temos o nosso espiritismo, né? Que nos mostra exatamente o outro lado, né, de toda essa questão, né? Porque o suicida é aquela pessoa que ele, na verdade, ele nem quer. Às vezes ele não quer se matar, ele quer acabar com o quê? Com o seu sofrimento, né? Mas, dependendo da pessoa, se ela não tiver uma convicção religiosa, uma fé religiosa, isso não vai ser levado em conta, né? Então, o espiritismo, ele nos mostra, né? Ele é sobretudo o maior porque possuímos o melhor antídoto contra o suicídio, a crença o quê? Na imortalidade da alma e na sobrevivência da alma. E ele explica as causas atuais das nossas aflições. A gente viu no estudo da Maeli semana passada, que foi ótimo, né? A gente se aflige, né? Boa parte dessas aflições a gente aumenta, mas a gente entende, né? Por que a gente está sofrendo? E propõe o remédio salutar, a calma e a resignação. Mas os espíritas são aqueles que, né, vão sofrer calado. Não é sofrer calado, é você entender porque você sofre e você agir, né? Então é uma calma e uma resignação, mas com ação, não é inação, é com ação em busca de quê? De novos caminhos. Porque a vida é cheia de altos e baixos, como eu falei,
A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Amanhã pode ser a nossa situação difícil, né? A gente não sabe. E essa situação pode nos desencadear esses transtornos mentais, a depressão, né? As crises de ansiedade, né? Bom, aí a gente vai lá buscar nos nossos livros, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem, na questão 16 e 17, ele tem um item que é suicídio e loucura, né? Ele trata junto, né? Mas ele coloca, olha só, por que as pessoas cometem o suicídio? Essa é a pergunta, né? Ele fala que é fruto da incredulidade, quer dizer, a falta de crença, né? E a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, que ocasionam a covardia moral. Então, às vezes a pessoa fala, mas o suicídio é uma pessoa tem muita coragem, né, de tirar a sua própria vida, mas na verdade não é assim. Ele é um profundo ato de covardia moral. Fruto do quê? Da sua falta de crença e das suas ideias materialistas que acham que isso aqui, né, matou o corpo, acabou o sofrimento. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo, talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas. Informa-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem curtar a sua vida. Então, a gente tem nas obras as psicografias, né? E aí a gente lembra Dona Ivone, eu falei também da outra vez que eu dei a palestra, Dona Ivone Pereira do Amaral. Ela foi uma suicida numa encarnação anterior, mas o que ela trouxe para outra experiência? A mediunidade, né? Trabalhar com os suicidas. Então ela construiu toda uma obra, né? A obra clássica de Dona Ivone, Memórias de um Suicida, nos mostra esse trabalho dela de reconstrução da sua alma, né? Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, está lá na parte 4ª, Desgosto da Vida. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí, a nossa doutrina, por isso que a gente não enche, né, nossos bancos aqui, não está cheio, porque a doutrina ela é clara e objetiva e ela nos leva a ter responsabilidade. Ela fala, olha aqui as causas. De onde nasce esse desgosto? Ociosidade. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que interessante. Então, é aquela pessoa que ela está ociosa. Ah, mas como ela está ociosa? Ela trabalha, mas ela trabalha para a vida, para a sua vida material, para construir as coisas. Mas e o trabalho espiritual? Ela trabalha para os outros ou trabalha para si? Não trabalha para si. Falta de fé, às vezes mesmo você tendo uma religião, não necessariamente você tenha fé, né? Que a construção da fé é um trabalho laborioso, gente. E a saciedade, às vezes você tem tudo, né? Não te falta nada. E às vezes os excessos também nos levam a carências emocionais. Então, para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões, então, às vezes as pessoas têm habilidades, aptidões que ela não usa, que ela coloca lá, enterra, igual a parábola, enterrou e não usa em favor dos outros e nem de si mesma. O trabalho nada tem diário e a vida se escoa mais rapidamente. Trabalhar não é dureza, não. Às vezes as pessoas levam esse estigma, né, de que trabalhar, ai, coitado, eu trabalho. Não trabalho não, gente, trabalha mesmo. O pai trabalha até hoje. Por que a gente não vai trabalhar? Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra confito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A nossa felicidade não é agora, não é momentânea. A gente não trabalha para o agora. Quem trabalha para o agora vai se frustrar. Sinto dizer, se você faz as coisas pensando no agora, você vai se frustrar sempre. Mas pensa no amanhã, pensa na outra vida, né? Pensa no futuro.
E aí as dores da alma, né? O suicida é muitas das vezes alguém que não quer tirar sua própria vida, mas sim acabar com o seu sofrimento. É uma consequência de uma história de vida com eventos adversos, vulnerabilidades, dificuldades, com um desfecho trágico. A patologia mais presente no ato suicida é a depressão, como eu falei. E aí, gente, esse livro aqui, alguém tem esse livro? Reconciliação? Esse livro aqui é do Andrei Moreira, que é um médico espírita, também adoro ele. E tem ele fala aqui, o reconciliação do livro é o reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Então tem um capítulo que são as causas psicoespirituais da depressão. Ele diz que a depressão é o chamado da alma, né? Aquele chamado que a alma dá na gente. E aí, claro, que ele vai se debruçar nos estudos de Joana. Então eu vou trazer aqui os tópicos que ele fala, né, baseado em Joana de Ângeles, o espírito, a nossa psicóloga, né? E ela fala o seguinte, que as causas da depressão pode ser, agora eu vou até ler aqui para vocês para não deixar de falar coisas interessantes. A nostalgia devido a vivências felizes ou perdas de bens, dádivas de prazer e júbilo. É aquela pessoa que vive de passado, né? Vive lembrando do passado, aquela época que foi boa, naquela época eu tinha dinheiro, naquela época meu casamento era bom, é tudo no passado. E isso leva àquela questão que eu falei das frustrações. Então, é aquelas pessoas que têm aquela vozinha inconsciente que fala assim, já que eu não tenho a vida que eu não quero a vida que eu tenho. Né? Aquela famosa rebeldia espiritual de não aceitar, né, os movimentos da vida, que é sempre de quê? De expansão, né? De progresso e adaptação. Os seres vivos são assim. A gente evolui como ser vivo porque você consegue se adaptar às mudanças. E a gente não é diferente, né? Porque nós somos seres vivos também. Prisão no sentimento de piedade por si mesmo, falta de fé em si mesmo, em Deus. É a famosa vitimização. Né? A pessoa que se coloca como vítima, né? Se automartiriza. Então, o vitimismo, ela fala que é o caminho mais rápido para o fundo do poço. Acreditar que os responsáveis pela nossa infelicidade são os outros, que não nós mesmos, nos leva a um estado de paralisia do afeto e do crescimento pessoal. Fechamento em si mesmo como defesa para não fazer contato com as suas dores. Gente, existem dores que são muito profundas, né? São traumas, às vezes, de infância que as pessoas têm. Traumas, às vezes, situações extremas de vida na vida adulta ou até em outras vidas. Então, existem relatos em alguns livros espíritas que o espírito traz um sentimento de remorso de algum ato que cometeu no passado. E esse fato ele desencadeia na vida presente e pode levar a quadros de depressão. Mas, gente, não esqueçam dos outros, que a gente tem a mania de sempre botar culpa ou no obsessor, no nosso passado, foi na minha vida passada. Mas olha só, tem muita coisa que a gente constrói aqui no presente. Então, fugir dessas feridas não nos isenta de sentir o seu efeito. Quando não encaramos as nossas feridas, elas doem aprofundando. Quando as encaramos, elas doem cicatrizando. Somos nós que escolhemos a dor que nos mata ou que nos cura. Negação do amor e exigência de ser amado. É a famosa carência afetiva. Nós somos muito carentes. Eu falei das crianças que são carentes, mas os adultos são carentes. A gente quer o amor de fora, mas a gente não constrói o amor dentro de nós. A gente não começa se amando. Então, como é que você vai atrair o amor dos outros? Então, a gente precisa estabelecer essa conexão com Deus, né? E eles falam muito, Joana fala muito que a depressão é a nossa desconexão com a nossa alma e a desconexão com Deus. Tudo que a gente faz que nos afasta das leis divinas, elas nos fazem sofrer.
E isso a depressão, por isso a depressão ser um chamado da alma, tá? E os fenômenos obsessivos espirituais, a gente também não pode deixar de falar deles, né? A nossa mente atrai em função dos nossos pensamentos, dos nossos irmãozinhos que vibram que vibram com os mesmos pensamentos que a gente. Então, o suicida, ele pode atrair espíritos obsessores, sim. Quando ele está com a ideação suicida, né? Quando ele está no fundo do poço, com certeza ele atrai muitos irmãos que vão fomentar aquelas ideias, que desejam que ele cometa aquele ato mesmo. Às vezes os seus algozes do passado voltam e estimulam esse processo, exacerbando essas dores. Então ela diz que, como eu falei, a desconexão com Deus, e a gente deve lembrar sempre da frase, por isso que a gente está lá no nosso Pai Nosso, né? Seja feita, Senhor, a sua vontade, a sua sábia e amorosa vontade, e não a nossa. Então, as consequências do suicídio, né? A gente pode falar da continuação do sofrimento em maior nível. Então, isso é o maior desgosto e o maior... esqueci a palavra. Mas o suicida, quando ele se dá conta de que ele se matou e ele continua do outro lado da vida vivo, sofrendo, né, aqueles sofrimentos do corpo físico, esse é o maior sofrimento que ele pode ter, né? A decepção é a palavra. É a decepção de ver que o seu ato não acabou com o seu sofrimento. E os livros falam em regiões de sofrimento, mas não vamos nos prender a isso. A gente não tem que ficar, porque existe uma região e tal. O sofrimento, ele pode estar até já sendo socorrido, ele pode já estar numa colônia, mas ele ainda continua vivenciando aquelas dores enquanto ele estiver naquele processo que ele abortou. Porque existe para nós um determinismo no sentido de que a gente tem um tempo de vida na Terra, né? Deus nos deu o dom da vida, que a gente deve ser a nossa maior gratidão. Então, quando a gente vai contra isso, né, a gente tem consequências. E, para tudo, a gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos, né? Deus seria injusto se ele não nos desse a oportunidade de nos retratar, né? De nós entendermos esses processos. Então, essas regiões, elas existem, mas elas são passageiras. E os tormentos, recordações, eles falam, os suicidas relatam muito essa questão deles ficam num looping mental da forma como eles se mataram. Então, eles ficam revendo aquela, né? Se ele atirou, ele fica sentindo aquela, não vou nem repetir, mas ele fica sentindo aquele ato, né, de uma forma contínua. E aí, gente, o que sempre a gente vê nos livros, e é o que a gente deve sempre fazer, e às vezes a gente acaba esquecendo de incluir os suicidas nas nossas orações. As orações chegam para eles, é nesse momento que chega como um bálsamo. E é nesse momento que eles param de ter esse looping mental. É como se eles dessem uma anestesiada neles e o sofrimento para um pouco, para depois voltar. Mas então, que eles tenham sempre pessoas orando, né? A oração é muito importante para eles. As lesões perispirituais, né? Todo ato no corpo reverbera no perispírito e no espírito. E aí essas lesões podem refletir nas futuras encarnações, mas não necessariamente, porque, como eu falei, Dona Ivone não nasceu com um corpo imperfeito, mas nasceu com um corpo adaptado para a mediunidade. Desperdício de tempo, né? É aquela questão, se a gente tinha um tempo aqui, a gente tinha que cumprir esse tempo. Então, eu vou passar um pouquinho que eu já estou atrasada. A reencarnação do suicida por conta do atentado contra ele mesmo traz consigo os sinais e os reflexos no novo corpo físico. Então lembra, né? Se o perispírito está com as suas lesões, ele acaba imprimindo para esse novo corpo físico as deformidades ou as dificuldades que às vezes ele não necessariamente ele pode nascer com um corpo perfeito, mas ele pode desencadear alguma coisa mais para frente,
ou então ele pode reencarnar brevemente. Então, são aquelas gestações que, às vezes, você engravida e perde, e aborta. Então, ele precisa daquele choque novamente com o corpo físico, ele precisa se reestruturar, né? A volta ao corpo físico traz para ele como se fosse uma cirurgia espiritual, né? Então, benditas são as mães que passam por essa situação difícil de perder um filho, né? Às vezes durante a gestação, mas que está dando a oportunidade de um espírito, né, se tratar. E às vezes são crianças também que vivem brevemente, né? Vivem, sei lá, morreu com 10 anos. E às vezes é aquele tempo que ele precisava cumprir aqui na Terra, né? Que ele abreviou. Então, aos que recebem como filhos de seu amor, provavelmente também tiveram com ele algum vínculo espiritual. Então, todos nós estamos comprometidos, né? Existem os espíritos missionários que recebem por amor, que às vezes não tem nenhum casal que queira recebê-lo, mas às vezes tem um comprometimento também. Então, gente, eu queria trazer para vocês hoje, como prevenir o suicídio, né? Falar sobre o assunto amplamente, reconhecer, estar atento aos grupos de risco dentro e fora da nossa família. Fica prestando atenção, gente. Às vezes, por exemplo, lá na escola, depois desses problemas todos que tiveram, né, das mortes com as crianças na creche e tal, já veio esse alerta pra gente, ó, aluno que tá um calor danado, tá de casaco, tá todo tampado. Preste atenção, às vezes ele tá se automutilando, né? A gente olhar para as nossas crianças, para os jovens ou para os adultos, né? Acolher, aceitar, não julgar. Então, esse é o trabalho que a gente tem de fazer, o dever de casa, enquanto humanos, enquanto espíritas, enquanto cristãos espíritas, né? Doe seu tempo, seus ouvidos. Quem ameaça pode realizar. Porque se falava muito isso. Quem fala, não faz. Isso não existe. Isso já foi desmistificado. Pode não fazer momentaneamente, mas mais à frente pode fazer sim. Então, é a famosa escuta ativa, que deve sempre estar presente no diálogo fraterno. A gente não tem atendimento fraterno. Esse é o objetivo do diálogo fraterno. Não é julgamento, é escuta, tá? O estímulo a uma fé religiosa é importante. A pessoa precisa se encontrar em alguma religião, né? Que a religião, ela favorece. Às vezes ela ajuda a gente a essa conexão com Deus, com a fé, sem assustar com ideia de sofrimento. Então, nada de assustar os nossos irmãozinhos que chegam à nossa casa com essas ideias, você vai para um brau, você vai ir, vai sofrer, Não é assim. Esse não é o caminho da prevenção e da educação, né? Isso atordoa mais quem já está desesperado e perturbado. Dialogar com bondade, paciência com as pessoas. Às vezes a gente não tem paciência, né? Dizer, lá vem aquela pessoa, meu Deus do céu, vai ocupar meu ouvido. Aí a gente está com pressa, quer fazer comida, quer trabalhar, não quer ouvir a pessoa. E às vezes a pessoa precisa, né, de uma escuta. Então, dar-se um pouco mais de tempo, falar isso para a pessoa. Quando a pessoa chegar até você, se isso acontecer e falar que ela quer cometer, propõe isso para ela. Olha, vamos fazer um trato? Não faz isso agora, não. Espera mais um pouquinho, vamos adiar. E aí dá as oportunidades. Como é que eu posso te ajudar? Sempre perguntem. Gente, a gente sempre fala da ajuda. Mas eu mesmo já passei por situações assim, que eu quero ajudar, e eu vou e ajudo, e eu vejo, meu Deus, minha mãe sabe uma situação que eu vivi. Você acha que está ajudando a pessoa, mas não é aquilo que a pessoa precisava. Ela nem te pediu aquilo, mas eu me coloco na minha situação e não na dela. Então, perguntar sempre como eu posso te ajudar. Oferecer ajuda, estimular valorização pessoal. Às vezes as pessoas têm muitos complexos de inferioridade, né? Que acha que não tem valor. Todo mundo tem valor, gente. Todos.
acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva. A prevenção do suicídio inicia-se, como dissemos, em casa, com o culto no lar, isso é importante, que a gente muda a psicosfera, para abrir caminhos para uma solução, porque às vezes o suicida ele não vê a solução, mas às vezes alguém que está fora do problema vê e pode tentar ajudar. E aí eu faço a propaganda, todo mundo aqui conhece o CVV, Centro de Valorização. Centro de Valorização da Vida, ele foi, acho que ele inaugurou aqui no Brasil, foi em 1932, tem tempo assim, mas foi inspirado nos Samaritanos de Londres, né, que foi fundado por padres. E a história é interessante, esse Samaritano de Londres, o padre que fundou, né, na época não tinha recursos de... Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um canal direto, igual liga para o bombeiro, liga para a polícia, liga para o 188, tem uma pessoa para te escutar, tá? E a pessoa foi treinada para isso, né? E esse treinamento pode ser para qualquer um, então vou convidar vocês, eles entrem no site aqui do CVV, lá existem os cursos, você pode fazer um treinamento para ser um voluntário do CVV, e agora você pode fazer isso de casa, porque antes as pessoas tinham dificuldade de ir até o local do CVV, mas agora você tem um computador, tem internet, você faz as chamadas da sua casa, então facilita mais a vida das pessoas. E desse médico, esse padre, ele despertou para fazer o trabalho dos Samaritanos de Londres, sabe por quê? Porque ele viu uma menina se matar porque ela menstruou pela primeira vez. Ela viu sangue no corpo dela, ela achou que ela estava com alguma doença e ela se matou. E aí o padre ficou horrorizado, né? E aí daí ele teve a ideia de colocar telefones dentro do hospital e assim começou, né? Então a gente tem o trabalho do CVV. Acho que dá tempo, é um videozinho. Vivemos um mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em riso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isso é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida do CVV procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para dar ao outro o seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV não está lá. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Para terminar, gente, eu trago assim, eu sempre gosto de fazer alguns spoilers de livros, de séries. Da outra vez eu fiz o The Chosen, né? Várias pessoas aí eu sei que foi procurar e gostou. Não sei se vocês conhecem a logoterapia, já ouviram falar? A logoterapia é uma terapia que foi inspirada em Viktor Frankl. Viktor Frankl foi ele sobreviveu à experiência, né, de 4 campos de concentração. Ele é um psicólogo, né? E ele sobreviveu a Auschwitz. Então, quando ele saiu de Auschwitz, ele trabalhou, ele teve algumas ideias, né?
e ele desenvolveu, a mente dele desenvolveu uma estratégia de trabalhar aquela situação extrema que ele estava vivenciando. Ele se imaginava sempre como psicólogo, ele fazia essa projeção mental. Ele se via num auditório cheio de pessoas, quando vinha a dor mais forte, né? Ele se projetava num auditório com muitas pessoas ouvindo ele falar, né, palestrando, e aquilo anestesiava os seus sofrimentos. Então, quando ele saiu, ele sobreviveu, e ele observou uma coisa, ele fez a observação de campo dele, né? Que boa parte das pessoas que sobreviveram com ele nesses campos de concentração foram pessoas que tinham um sentido para a vida. Pessoas que tinham alguma coisa, um propósito. Então, por exemplo, pessoas que, eu quero sair daqui, as pessoas falavam isso, eu quero sair daqui porque quando eu sair daqui eu quero voltar a dançar, eu quero ver o meu filho crescer. As pessoas tinham uma ideia, um sentido. E quem tinha esse sentido eram mais sobreviventes, né, desses processos, não se entregavam tanto ao sofrimento que já era natural daqueles campos de concentração. Então, a partir daí, ele desenvolveu essa ideia da logoterapia. Então, se vocês quiserem, procurem na internet, é bem interessante. E ele tem esse livro, Em Busca de Sentido, que ele explica todo esse processo. Então, ele fala que todos podemos elaborar um sentido que nos ajude durante momentos difíceis. Então, é para trabalhar dores, né? Pessoas que passam por traumas, por situações de luto, de perda. Então, se você tem um sentido, a gente consegue passar melhor por esses processos. O próximo slide é a oração dos suicidas. Então, eu convido vocês que coloquem seus pensamentos, pessoas que vocês já tiveram contato, que já desencarnaram dessa forma, né? Sejam parentes, amigos, ou sei lá, alguém, algum ídolo, alguma coisa ou a gente possa vibrar com essa oração para os que estão aqui. Porque os espíritos também falam que nas casas espíritas, os espíritos que estão entrando, começam a receber, já passaram daquela fase inicial de muita dor, do looping mental, eles são trazidos para a casa espírita e eles são colocados ao lado das pessoas, não só de médium, mas do lado das pessoas, para poder tirar um pouco do fluido vital, porque ainda é muito forte neles, né? Aquele fluido vital não se esgota. Mesmo ele tirando a própria vida, aquele fluido está muito presente. Então, eles são trazidos, né? Os médios de sustentação ajudam muito nesse processo. Então, a gente nem sabe, mas está sentado nessa cadeirinha e ajudando muita gente. Então, vamos fazer essa oração, gente. E hoje eu tenho certeza que essa palestra foi para eles e muitos estão aqui essa noite. Vamos fechar os olhos. Experimente por não ter tido a coragem de esperar. Prece por um suicídio. Sabemos, ó Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estender sobre a alma que está em nosso pensamento. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas vidas.
Bons Espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai sob a vossa proteção. Inspirai o arrependimento de sua falta, e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar, com mais resignação, as novas provas que terá de sofrer para ela. Afastai-vos de maus espíritos que poderiam, de novo, levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja felicidade é objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos a bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Que assim seja. Amém. Então é isso, meus irmãos. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês possam refletir um pouquinho sobre o que eu trouxe aqui para vocês essa noite. Boa noite. Obrigado, Marcele. Como importante esse tema, né? Então, meus irmãos que vão ficar em casa, que vão assistir a nossa palestra, possamos refletir e que a paz de Deus ampare e ilumine todos os lares e os corações.